estamos entrando na parte 2 do livro que fala Praticando a Produtividade Sem Estresse, no capítulo 4, página 117, né? Estamos aqui no áudio 16. Na parte 2, vamos passar da estrutura conceitual e da aplicação limitada do domínio do fluxo de trabalho para a implementação em grande escala e as melhores práticas. Esse programa costuma oferecer às pessoas um nível de controle relaxado que talvez nunca tenham experimentado. Mas, em geral, são necessários certos procedimentos passo a passo para catalisar a mudança. Com essa finalidade, proponho aqui uma sequência lógica de coisas a fazer para facilitar a aplicação e extrair o máximo de valor das técnicas. Muitos dos detalhes dessa sessão talvez pareçam difíceis de digerir e ou implementar numa primeira leitura. Eles estão aqui para fornecer um manual de instruções minucioso, caso você tenha decidido experimentar um modelo por completo, o que poderia levar pelo menos 2 dias inteiros sem interrupção. São informações e sugestões que você provavelmente vai querer revisar em algum momento a fim de desenvolver novos níveis de aplicação depois de ter dado os primeiros passos do método GTD. A implementação, seja completa ou casual, passa por alguns truques. Se você não estiver certo de que está comprometido com a implementação completa desse método, garanto que grande parte do valor que as pessoas extraem dele são bons truques. Às vezes, basta um bom truque para recompensar o esforço de capturar toda a informação. Já me disseram, por exemplo, que a melhor coisa que absorveram do meu seminário foi a regra dos 2 minutos. Os truques servem para as partes não tão espertas e não tão conscientes de nós. As pessoas mais produtivas e com alto desempenho que conheço são aquelas que aplicam os melhores truques em suas vidas. É o meu caso. Nosso lado inteligente estabelece tarefas a que o lado não tão inteligente reage quase automaticamente, gerando comportamentos que produzem resultados de alta performance. Nós nos enganamos para fazer o que deveríamos estar fazendo. É mais fácil agir para nos sentirmos melhor do que sentir que precisamos agir melhor. Por exemplo, se você faz atividades físicas com alguma regularidade, como eu, é provável que você já tenha seus próprios truques que o estimulam a se exercitar. Meu truque é a roupa. A partir do momento que visto a roupa de ginástica, já começo a sentir vontade de me exercitar. Se não a vista, é bem provável que sinta vontade de fazer uma outra coisa. Veja um exemplo real de truque de produtividade. Você já deve ter levado para casa um trabalho que precisa entregar no dia seguinte, certo? Era muito importante que não esquecesse em casa na manhã seguinte. Então, onde você deixou na noite anterior? Perto da porta ou junto das chaves, para ter certeza que levaria com você? Ou você foi ensinado a fazer isso? Que tecnologia de autogerenciamento sofisticada você implementou em sua vida? Na verdade, não é nada mais que isso, é seu lado inteligente. Na noite anterior, sabia que seu lado não tão inteligente não estaria muito consciente na manhã seguinte. O que é isso perto da porta? Sim, preciso levar os papéis comigo. Quanta eficiência, e de fato é. Trata-se de um truque que chamo de ponha perto da porta. Para os nossos propósitos aqui, a porta é da mente e não de casa, mas a ideia é a mesma. Se você consultasse seu calendário agora e examinasse com atenção cada item das próximas 2 semanas, é provável que pelo menos uma vez acontecesse algo como: isso me lembra de que preciso fazer alguma coisa. Se você então capturasse esse pensamento em algum lugar que disparasse sua ação, já se sentiria melhor. Sua mente ficaria mais clara e você conseguiria os resultados mais produtivos. Não é ciência avançada, apenas um truque. Se você pegasse um papel em branco agora, junto com o seu instrumento de escrita favorita, e durante 3 minutos se concentrasse apenas no mais incrível projeto que tem em mente, garanto que lhe ocorreria pelo menos sim, preciso considerar. Capture, então, o que surge em sua mente e guarde o papel em algum lugar e depois o leve a realmente usar essa ideia ou informação. Você não ficará nem um pouco mais inteligente do que 10 minutos antes, mas terá agregado valor ao seu trabalho
e a sua vida. O grande segredo para pensar e agir de forma criativa e produtiva é focar nas coisas certas na hora certa. Grande parte do aprendizado de como gerenciar o fluxo de trabalho com maestria consiste em separar as ferramentas e praticar as ações que façam com que boas ideias ocorram de maneira mais automática e fique mais fácil se engajar no processo. As sugestões a seguir sobre como definir tempo, espaço e ferramentas são métodos confiáveis para alcançar um nível incrível de produtividade. Se você estiver sendo sincero na intenção de fazer um grande avanço em seu sistema de gerenciamento pessoal, recomendo que preste muita atenção nos detalhes e siga na íntegra as propostas apresentadas adiante. O todo será maior do que a soma das partes. Você também descobrirá que a execução desse método produzirá um progresso real em tudo que está acontecendo em sua vida neste momento. Definindo o tempo. Recomendo que você reserve um período de tempo para dar início ao processo e prepare uma área de trabalho com espaço, móveis e ferramentas adequados. Se o seu espaço estiver apropriadamente preparado e blindado contra as distrações, isso pode diminuir sua resistência inconsciente a lidar com a tralha e até tornar atraente a ideia de sentar e lidar com inputs e fazer acontecer. Para a maioria das pessoas, o período de tempo ideal são 2 dias inteiros. Mas não se preocupe se não estiver esse tempo disponível. Fazer qualquer uma das atividades que sugiro já será útil. Não importa quanto tempo você dedique a ela. Não são necessários 2 dias para se beneficiar desses princípios e técnicas. Os resultados começarão a aparecer quase que instantaneamente. Implementar todo o processo de captura pode levar 6 horas ou mais. E esclarecer e definir as ações para cada input que você quiser tirar de sua mente e capturar em seu sistema pode facilmente levar a 8 horas. É claro que você também pode capturar e processar suas coisas em partes, mas será muito mais fácil se resolver tudo de uma vez. Não tenha medo de dar um grande passo quando necessário. É impossível cruzar um abismo com 2 pequenos saltos. Para mim, o período de tempo ideal para trabalhar com alguém na implementação desse método é um fim de semana ou um feriado, porque as chances de interrupção externa são menores. Se você estiver fazendo num dia útil comum, primeiro certifique-se que não haja reuniões marcadas e apenas interrupções de emergência sejam permitidas. Os telefones serão desviados para as caixas postais ou atendidos pelos assistentes para que sejam revisados e resolvidos durante o intervalo. Não recomendo fazer a implementação depois do expediente. Normalmente, isso significa uma séria redução de energia e uma grande tendência a ficar emperrado. Para muitos executivos com os quais trabalho, para tudo o que estão fazendo durante 2 dias consecutivos, é a parte mais complicada do processo. É difícil se desapegarem da ideia que precisam estar constantemente disponível para reuniões e outros contatos que possuem no trabalho. É por isso que geralmente recorremos aos fins de semana. Se você trabalha num espaço sem divisória, será ainda mais difícil se isolar por períodos de tempo suficiente durante o horário comercial. Dedique 2 dias ao processo e esse tempo será recompensado muitas vezes em termos de produtividade e saúde mental. Não que o procedimento em si seja sagrado, é só que capturar tantos laços abertos e tomar decisões sobre eles exige muita energia mental, sobretudo se eles permanecerem abertos sem decisões e empacados por muito tempo. As interrupções podem dobrar o tempo necessário para finalizar tudo. Zerar a tralha durante esse período de 2 dias dará uma grande sensação de controle e realização, além de liberar uma reserva de energia e criatividade. Mais tarde, você pode fazer uma manutenção do sistema em blocos de tempo mais curtos, nos intervalos de um dia de trabalho comum. Definindo espaço. Você precisará escolher um local físico que servirá de cabine de comando. Se tiver uma mesa ou uma sala no local de trabalho, esse provavelmente é o melhor lugar para começar.
Se faz home office, o escritório da casa será seu espaço principal. Se tiver os dois, vai querer estabelecer sistemas idênticos até intercambiável nos dois lugares, ainda que um deles seja o principal. Se você sentir que não se dispõe de nenhum dos dois, de fato não tem nenhum local onde possa organizar sua tralha, será necessário criar um. Mesmo que o seu trabalho seja nômade, de alta tecnologia e basicamente virtual, você ainda vai precisar dispor de um ambiente privado como base de operações. Você pode querer implementar esse programa em qualquer lugar onde trabalhe, mas o ideal é começar como uma locação principal. O básico para uma área de trabalho é apenas uma superfície para escrever e o espaço para uma caixa de entrada e provavelmente para as ferramentas digitais essenciais. Algumas pessoas, como o chefe de uma oficina, uma enfermeira na triagem de hospital ou uma babá de seus filhos, não precisará de muito mais que isso. A maioria das donas de casa não vai necessariamente precisar de uma grande área para gerenciar seu fluxo de trabalho, mas é fundamental que disponham de espaço separado para processar as anotações, correspondência, projetos, atividades da casa e da família, finanças e outros. Em geral, com a pressa, essas coisas do dia a dia costumam ficar espalhadas por vários cômodos e superfície, como na cozinha, corredor, mesa de jantar, estante, gerando um efeito paralisante. Para a maioria dos profissionais, a superfície para escrever, é claro, vai se expandir para incluir o telefone e o carregador, um computador, bandejas empilháveis de papel, que são as escrivanias, gaveteiros, prateleiras, material de referência. Alguns podem precisar de uma impressora, de uma lousa e um equipamento de multimídia para conferências. Uma área de trabalho funcional é essencial. Se você ainda não tem esse espaço dedicado a isso e uma caixa de entrada, arranje-os imediatamente. Isso também se aplica a estudantes, donas de casas e aposentados. Todo mundo precisa ter um local de controle onde possa lidar com todo o resto. Você precisa de uma área de trabalho individual, exclusiva e delimitada, em casa, na empresa e até no trânsito. Se eu precisasse montar uma área de trabalho de emergência em apenas alguns minutos, arrumaria uma grande tábua de madeira, a posicionaria sobre 2 gaveteiros e colocaria sobre ela 3 bandejas empilháveis, folhas de papel em branco, bloco de notas e caneta. Essa seria a minha base. Acredite se quiser, já tive em muitos escritórios executivos que não eram tão funcionais quanto isso. Se você trabalha fora, ainda precisa de um espaço em casa. Não economize em seu espaço doméstico. Como você descobrirá ao longo desse processo, é fundamental ter em casa um espaço secundário que seja idêntico ao do escritório na empresa. Muitas pessoas com que trabalhei se sentiam um tanto constrangidas com o nível de bagunça que reina em casa, em contraste com seu escritório. Elas encontraram grande valor ao estabelecer o mesmo arranjo nos 2 locais. Se você é como muitas delas, vai perceber que um fim de semana gasto arrumando um espaço de trabalho em casa pode promover uma mudança revolucionária na sua capacidade de organizar a vida. Espaço de trabalho em trânsito. Se você se desloca muito porque sempre viaja a negócios ou porque tem um estilo de vida itinerante, também vai querer montar seu microescritório móvel organizado e eficiente. Ele pode consistir em uma pasta executiva, mochila ou uma bolsa com pastas apropriadas de papel e suprimentos de escritório portáteis. Muita gente perde a oportunidade de ser produtiva porque não está equipada para aproveitar os momentos improváveis e as janelas de tempo que se abrem enquanto se deslocam de um local para outro ou quando estão fora do escritório. A combinação de um bom estilo de processamento, das ferramentas certas e dos sistemas interconectados em casa e no trabalho pode transformar as viagens em oportunidades altamente eficazes para realizar certos tipos de tarefa. À medida que a tecnologia desenvolve dispositivos móveis cada vez mais potentes e agiliza o acesso global para a maioria de nós, a habilidade de gerenciar virtualmente nossa vida também aumenta. Mas o problema inerente a isso é a confusão de gerenciar o tráfego resultante de todas as opções disponíveis nos dispositivos móveis. Sem uma boa metodologia de captura, esclarecimento e organização, por meio de aplicativos e ferramentas adequadas para lidar com as informações conforme aparecem. O novo mundo de acesso móvel global será subutilizado
Isso se não se transformar numa fonte de distração improdutiva e estresse. Não compartilhe seu espaço. É fundamental que você tenha a sua área de trabalho, ou pelo menos a sua caixa de entrada, e um lugar na qual possa processar a papelada e o material físico. Muitos casais com quem trabalhei tentaram dividir uma única escrivaninha em casa, mas quando passaram a ter estação de trabalho individuais, puderam notar a grande diferença que isso fez. Longe de ser a separação que eles imaginavam, esse movimento, na verdade, os livra de um estresse sutil no relacionamento, decorrente de ter que gerenciar a coisa da vida a dois. Um casal já decidiu montar mais de uma mini estação de trabalho na cozinha, para que a esposa, que é dona de casa, pudesse processar o trabalho enquanto fica de olho no filho na sala de estar. Algumas empresas têm mostrado interesse no conceito de authoring, ou seja, pessoas que criam estações de trabalho completamente anônimas e móveis de forma que possam se conectar em qualquer lugar da empresa, a qualquer momento, e trabalhar daí. Isso possibilita a economia de espaço do escritório, já que as empresas podem funcionar de modo mais virtual, como uma força de trabalho que age independente da nave-mãe. Mas isso pressupõe que cada funcionário tem um próprio local de operação. Algumas experiências desse tipo deram errado porque atrapalhavam a estabilidade conseguida nas áreas de trabalho fixas. A necessidade de sempre reinventar a caixa de entrada, o sistema de arquivamento e como e onde processam a tralha só pode ser uma fonte incessante de distração. Você precisa usar o seu sistema e não ter que recriá-lo o tempo inteiro. Você pode trabalhar de praticamente qualquer lugar se você tiver um sistema claro e compacto e souber processar suas coisas com rapidez e portabilidade. Mas ainda vai precisar de uma base com ferramentas eficazes e espaço suficiente para todos os materiais de referência e apoio que vai querer ter à mão quando não estiver mais em trânsito. A maioria das pessoas com quem trabalhei necessita de pelo menos 2 gaveteiros para o seu material em papel de referência geral e de apoio a projetos. Como scanners e contínuo avanço tecnológico nessa área, pode ser que um dia esse material de suporte esteja na nuvem e seja acessado quando necessário de qualquer lugar. Mas ainda vai demorar um pouco até que você não precise mais de um passaporte, das cédulas de euro que sobraram na viagem de Milão, dos documentos de papel de todo tipo, que ainda são a melhor maneira de lidar com alguns dados. Grande ou pequeno, o inventário de referências e itens correlatos precisa estar num local físico de fácil acesso.